Então eu estou aqui hoje, meus queridos irmãos, para nós mais uma terça-feira conversarmos, estudarmos, compartilharmos educação mediúnica. E hoje é a 28ª aula, formação dos médiuns. E logo mais, às 21 horas, nós vamos estudar sobre o passe. E ali no banner, está grande o banner, e hoje às 15, como também às 21, com o Juarez, que é o nosso querido Side Shark. Ok? Então vamos neste momento elevar o nosso pensamento, e eu faço prece. Chico, é uma psicografia de Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, e a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade. Eu acho assim linda essa prece, porque faz-nos refletir. É uma mensagem através de uma prece. Ensina-nos a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reclamação. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Eu estou passando para o Juarez. Queridos irmãos em Cristo, que a doce e serena paz do Mestre Jesus esteja conosco em mais uma tarde de estudo, onde nós buscamos entendimento para o que somos, para o que precisamos fazer para trabalhar, para crescer diante do Senhor. Meus irmãos, mais uma vez, repetindo, sendo até chato, aqui não se trata de palestra e nem de aula. Se trata de um encontro entre amigos estudando a mediunidade. Portanto, todos têm a obrigação, o dever, o direito de participar ativamente nesta conversa. Perguntas, respostas, fará com que nós possamos entender melhor. Aos senhores e às senhoras que fazem a Rede Amigo Espírita, o nosso boa tarde. Aos que fazem a nossa sala virtual, um abraço fraterno. Queremos
vamos iniciar dando um simples recado do ontem, isto é, da terça-feira passada. Quando dizíamos que, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, aquele apóstolo dizia: não desprezes o dom que há em ti. Da mesma forma, como constantemente estamos dizendo que a doutrina dos Espíritos, ela não é uma religião, mas nós a adotamos como nossa religião por ela satisfazer aos nossos desejos, aos nossos anseios, preencher as nossas dúvidas com respostas coerentes, não determinando nada, deixando-nos à vontade para buscar o caminho, deixando-nos levar os tombos, levantando-nos, batendo a poeira, sacudindo-a e retornando. Então, senhores, não podemos, por isto, desprezar o lado moral, não só do Espiritismo, mas de todo o universo. Porque a parte moral do universo é aquela que se adapta à lei, e a lei chama-se amor. Um amor que veio sendo ensinado pelo Cristo, incondicional, servindo para gregos e troianos, pobres e ricos, pretos ou brancos. E quando o apóstolo Paulo chama-nos a atenção para que não desprezemos esse dom que existe em nós, faz-nos lembrar de uma parábola de Jesus, na qual ele cita um senhor que entrega a 3 servos. Ao primeiro 3 talentos, ao segundo 2 talentos e ao terceiro 1 talento. Sabemos que naquela época, talento era uma moeda onde havia a troca e correspondia com hoje os dólares, cruzeiros, reais, os euros, correspondem a um peso em ouro ou prata. E um talento, naquela época, tinha essa mesma facilidade, essa mesma capacidade de troca, de compra, de venda que nós temos hoje com os dinheiros conhecidos no mundo. No entanto, um dia o apóstolo pergunta a Jesus: Mestre, por que nos fala por parábolas? E Jesus calmamente diz: assim vos falo, para que aqueles que não têm olhos de ver, não vejam, que não tenham ouvidos de ouvir, que não ouçam. E ali estava nas entrelinhas, guardado por todas as seitas e doutrinas antigas, as ditas sociedades secretas, o verdadeiro ensinamento de um guru, de um avatar,
de um mestre verdadeiro. Porque falava aquele ser que haveria de vir, que já estava sendo anunciado por todos os profetas antigos, trazer a verdade do universo, que é o conhecimento pleno da energia formadora dele, da expansibilidade do sentimento maior que é o combustível do universo, o amor. E Jesus aproveitava-se de cada uma das coisas do dia a dia para exemplificar. E foi assim que ele falou nos talentos, mas se reportando a esse grande talento que dias depois, ou tempos depois, Paulo de Tarso diz a Timóteo: não desprezes esse dom. Observando o que quis o mestre dizer, nós poderemos transmutar, transformar esses talentos em reais talentos que cada um de nós traz consigo. O talento da pintura, o talento da palavra, o talento do ensino, e por aí vai. E o Senhor distribuirá a cada um, como distribui até hoje, esses talentos, esses dons. Naquela época, o primeiro ser pega os talentos que trazia consigo e faz com que houvesse na humanidade nascente, crescente ou até que aparecia no planeta, faz com que eles se entendessem, se reunissem em sociedade, faz com que eles começassem a viver numa fraternidade, num bem comum. Aquele servo coloca os seus talentos a serviço do Senhor. O segundo utiliza os talentos para fazer com que houvessem leis, para que fossem respeitadas, para que não houvesse os diversos crimes de invasão dos direitos alheios. E quando o Senhor retorna, multiplica os dons de cada um. Quando recorre àquele que trouxer apenas um talento, todos conhecem que ele diz: Senhor, sabendo que tu és exigente, eu enterrei, eu guardei para devolver-te. E é chamado de servo infiel. É levado às trevas e ao ranger de dentes, que nós podemos afirmar que é simplesmente a mudança de plano daquele servo para planos inferiores ao plano em que estava. E na linguagem moderna, a mudança de dimensão de um plano para um plano inferior. Não é regressão, mas uma forma de aprendizado. Porque aquele servo trazia consigo o maior dos talentos. Ele trazia consigo o conhecimento das leis divinas. Leis essas que trata do amor incondicional, o amor universal, a lei que rege todo o universo e tudo que nele existe. É com aqueles ensinamentos
que os homens de duras cerviz, ditas na Bíblia, queriam abrandar os seus corações, iriam amaciar as suas peles, os seus rancores, a sua ignorância, dando condições para que os outros dois servos não só duplicasse, mas triplicasse, quadruplicasse, quintuplicasse os talentos trazidos. No entanto, aquele servo desprezou o verde talento. Ainda ontem conversávamos a respeito do Espiritismo e dizíamos o que diz o codificador. Nada tem de novo. São coisas que reaparecem. E é preciso que nós tenhamos o cuidado de não derrubar a base e fazer com que a edificação que está acima dessa base, ela se complemente, ela se fortaleça, ela se recicle dentro do conceito trazido pelos espíritos e que o professor Denizar cuidadosamente, através de experimentos, através do uso do raciocínio lógico, soube escolher aquilo que mais interessa para a humanidade. Arrumou todas as mensagens, fazendo com que aquelas que não interessavam ao bem comum fosse deixada de lado. Mesmo porque, segundo diz o professor, o Espiritismo cresceria e que futuramente a ciência, andando lado a lado com ele, faria com que ele crescesse através de vários instrumentos, revistas, jornais, livros e instrumentos outros que nós estamos tendo o prazer e a satisfação de ver nesse instante. E os homens que trouxeram talentos da cinematografia, os homens que trouxeram talentos da dramaturgia, né? Desculpem. E estão interpretando os ditos santos da Igreja Católica e que para nós, os espíritos, quando libertos do corpo físico, numa precisão maravilhosa e indiscutível. E nós, como espíritas, somos chamados a todo instante a atenção por essas pequeninas aves dos céus que cantam aos nossos ouvidos, trilhando as mensagens do Senhor. Não podemos, então, como participantes das casas espíritas, como aficionados, como pessoas dentro do movimento espírita, deixar de lado, desprezar esse dom que nos foi dado pelo Senhor, a mediunidade. É aí, companheiros, que essa parábola dos talentos, a carta, a epístola de Paulo a Timóteo, chama-nos a atenção e muito mais, nos responsabilizar como co-participantes da criação universal, para fazermos desse dom, desse talento, o melhor uso que dele pudermos fazer.
estas circunstâncias fez com que aquele que foi apontado pelos Espíritos como modelo de perfeição para a humanidade deixasse para nós as mais lindas mensagens poéticas que faz-nos sonhar com a salvação, faz-nos sentir os céus aqui na terra. O que nos falta é crermos na plenitude da palavra do Senhor e mais naquilo que Ele está fazendo entre nós, porque nunca saiu da governança deste planeta. Promessa dele que não nos deixariam órfãos. Promessa dele que derramaria do seu Espírito para que nós profetizássemos e tivéssemos visões. Está sendo confirmado, não nos dias de hoje, mas em todo o tempo. Os profetas tinham visões, profetizavam, curavam pelo simples toque de suas mãos. Jesus veio simplificando, demonstrando que os aparatos é dos homens e que Deus jamais desamparou e nem desamparará os seus. Ele sempre está conosco. Portanto, é preciso que nós tenhamos bastante cuidado, carinho, com esses talentos que nos foram entregues pelo Senhor e façamos com que Ele cresça diante dEle. Que nós nos tornemos simples, humildes, pequeninos e cresça Ele em nós. É matarmos os nossos egos, as nossas vaidades, as nossas paixões, os nossos vícios e deixar que o Cristo redivivo acorde em nós e sejamos realmente a luz diante da lei maior, que é a lei do amor. Cremos nós que essa parábola é uma das mais lindas deixadas pelo Mestre. Nós vamos vê-la em Mateus capítulo 14, versículo 25 e 30. Aliás, capítulo 25, versículo 14 a 30. Amigos, a reencarnação é uma das dádivas que Deus dá a nós. É um prêmio. Diziam em uma sala em que estávamos que nem todos reencarnam. Não é assim que eu creio. Porque eu não creio num Deus que dê privilégios a um em detrimento de outros. A reencarnação é um fato. É uma realidade. E nós, ao reencarnarmos, trazemos conosco compromissos a serem realizados através de tarefas, através de missões, que não deixa de ser uma obrigação de cada um de nós. Essas, através de si próprio, no seu melhoramento, para servir de espelho para quem o segue. Além do que,
através da mediunidade, nós podemos abordar as dores alheias, enxugar lágrimas, fazer com que as pessoas se levantem, caminhem em busca da luz maior. E a reencarnação é nela que trazemos as nossas conquistas de existências passadas. Conquistas essas que com certeza nós vamos pôr em prática e fazer com que, ao colocarmos em prática, seja dado mais, como diz o Senhor, àquele que mais tem, mais lhe será dado. E em razão disto, desse progresso todo, que nas reencarnações futuras poderemos ter acesso a todas essas aquisições, tendo uma mediunidade mais clara, mais ampla, a que já deveríamos ter, sem passarmos pela sombra do esquecimento. Esses dons nos são concedidos pela infinita misericórdia do Senhor, para que possamos utilizá-los, progredindo individualmente e auxiliando o nosso próximo. Mas muitos de nós que trazemos essas aquisições, achamos que é nossa, é minha, não consegue conjugar o verbo nas pessoas do plural. É meu, sou eu, quando acerta, sou eu, quando erra, é tu ou foi ele. E quanto mais nós aprendemos a aplicar esses conhecimentos para o bem comum, nós vamos ter uma excelente prestação de contas diante da lei. Quando nos reintegrarmos à pátria dos espíritos, nós estaremos fazendo jus às manchas de flores com as quais nós seremos recebidos e estaremos dentro do conceito do que foi dito pelo Mestre: servo fiel e bom, fostes fiel no pouco, muito ainda te será confiado, porque com certeza serás fiel no muito. E muitos de nós, como aquele do único talento, egoisticamente guardamos, temerosamente guardamos, escondemos, e não proporcionamos aos demais fazer com que as benesses atinjam a todos aqueles que jornadeiam conosco. Às vezes não beneficiam nem a si próprios. Será tido como servo infiel e será lançado às trevas de ao ranger de dentes. Não é o inferno. Agora imaginem os senhores que estão em Porto Alegre, que estão em Curitiba, em Recife, em São Paulo, se tiverem que ser remanejados dessas cidades luz e serem enviados à selva amazônica, a locais inóspitos hostis, e estarão nas trevas e no ranger de dentes. Porém, se como servos fiéis realizarmos os nossos intentos, as nossas tarefas, as nossas missões, levando o pouco conhecimento que temos àqueles que nada têm, nós estaremos nos reabilitando diante do Senhor.
Porque o homem diligente e sábio é aquele que faz com que os bens divinos, aos quais a nós foram confiados, benefiem toda uma coletividade, distribuindo bens, quer seja financeiro, ou dentro da função que exerce, sem esperar em troca nada, porque Ele saberá como nos alimentar das nossas necessidades, coisa que nós não sabemos o que queremos. E é no campo da mediunidade, companheiros, que tudo isto que está sendo falado como preâmbulo tem uma aplicação integral. Quantos de nós que aqui estamos somos providos de determinadas faculdades que, se forem postas em prática com honestidade, com conhecimento, com vontade, com amor ao próximo, nós poderemos melhorar o mundo. Porque estaremos beneficiando primeiramente a nós, sem sermos egoístas, e aos outros. Porque, logicamente, todos nós somos espelhos a refletir a imagem do Senhor que somos. E seremos guias a aqueles que buscam em torno de si um exemplo a ser seguido. Se alguns, por medo, por ignorância, até por uma condição de uma má educação, não utiliza esses dons desprezando por crença de outras religiões, outros por preguiça, por medo, faz com que enterrem esses talentos e não beneficiem nem a si e nem ao seu próximo. E quando nos voltarmos para dentro de nós, usarmos esses talentos em benefício do nosso próximo, ao invés de sermos tidos como infiéis, nós nos tornaremos os discípulos de Jesus. Discípulos esses que produzirão frutos a 100 por 1, permanecendo nas filas dos assistidos e sempre implorando a misericórdia divina à espera dos dons complementares que farão com que sejamos realmente aqueles em que Ele confiou. Irmãos, muitas vezes ouvimos coisas absurdas dentro dessa doutrina que nós adotamos como religião. Observem que nós estamos realmente dentro de uma doutrina de esclarecimento. Mas, infelizmente, pessoas desassistidas, invigilantes, repassam determinadas coisas que não estão coerentes com as palavras de Jesus, com os ensinamentos do Espírito Crístico derramado sobre a humanidade, Espírito este que com toda a sua falange assistiram o professor Denizar Rivaio, codinome Kardec. Nós precisamos dar
a César o que é de César. O codificador da doutrina foi o professor Denizar Rivail. E os louros da vitória a ele, que mesmo assim ele diz que não é dele, é dos espíritos. É dos espíritos. E em alguns pontos, ouvimos as pessoas falarem curso mediúnico, curso de mediunidade. Recorremos ao capítulo 17 do Livro dos Médiuns. Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa ou aquela faculdade. Diz ainda, não existem processo para a formação de médiuns e um diagnóstico para a mediunidade. Dizemos constantemente nessas semanas que nós estamos aqui com vocês, da responsabilidade dos orientadores de estudo, dos coordenadores. É aconselhável uma orientação, um esclarecimento positivo, doa a quem doer, para que os postulantes à mediunidade possam desenvolvê-la com equilíbrio e segurança, se é que ele realmente vai servir como medianeiro. Juarez, mas o capítulo 14 diz que todos somos médiuns. E eu afirmo que sim, porque nós somos espíritos imortais, temporariamente como humanos. E como tal, nós temos afinidade com toda essa pleiade de espíritos encarnados e desencarnados, quer estejam na dimensão do planeta Terra ou fora dela. Mas esta humanidade, espiritualmente falando, que faz parte do universo, dos espíritos, nós somos afins, somos irmãos. É por isto que chamamos a atenção dos responsáveis por esses estudos, para que não haja a ideia de professores, de mestres, e que, digamos, somos todos eternos aprendizes, somos estudantes. Quando nós entendemos isto, quando nós procuramos uma afinidade entre os componentes do grupo, fazendo com que não haja aquelas diferenças, aqueles melindres, a gente pode chegar e dizer, Juarez, isso não está muito... Vamos observar isso. E eu vou perguntar, podemos observar aonde errei. E a pessoa tem por obrigação de junto, é aí quando diz o Senhor, se vindes fazer uma oferenda ao meu Pai, e te lembrares que estás em litígio com o teu irmão, deixa aí a tua oferenda, retorna, reconcilia-te com o teu irmão e vinde fazer a oferenda. E disse Jesus, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E o amor, ele determina que haja um verdadeiro entendimento, uma união, uma ligação para o caminhar em passos firmes e fortes para frente
e para o alto. E é neste entendimento vamos ver os diversos cursos de mediunidade formando médiuns, muitas vezes, e vigilantes, muitas vezes, em que são os profissionais sem uma formação adequada para viver, por causa da pressa, porque tem que trabalhar, tem muita gente necessitada, não podemos esperar, pode-se sim, e façamos das tripas coração para que todo o médium ele siga sempre adiante e tenham os âncoras para iniciar os estudos naqueles que chegam. No final, estaremos liberando uma maior quantidade de trabalhadores capacitados para confirmar o que dizem os espíritos em prolegômenos no livro dos espíritos. Cuida com zelo deste edifício, porque é nosso. É preciso revê-los juntos. E juntos teremos um entendimento mais perfeito. É muito comum o médium chegar na casa espírita, como já falamos nesta sala, querer ser médium de psicografia, de vidência. E sempre com a intenção de querer entrar em ligação com os seus entes queridos que já partiram. Ah, eu vou trabalhar com Bezerra de Menezes, aí bota logo o DR na frente. Quando esquecem os espíritas que na pátria dos espíritos não existem títulos acadêmicos. Que coisa, não? Que coisa! E nós teimamos e está colocando o DR na frente. Ah, é o professor Herculano Pires, não é o doutor Bezerra de Menezes. Esquecendo-nos também que o espírito evolui, cresce, mas que continua responsável por toda uma falange que, em seu nome, vem seguindo os seus passos. Ele é responsável aonde quer que esteja. E ele tem aquele em quem confia por já ter alcançado os degraus necessários para assinar. E ele assinar embaixo sem nem ler. Senhores, senhoras, amigos, irmãos, não queiramos ser, procuremos primeiro estar dentro das casas, estar dentro desta doutrina e estudar com afinco. Não deixar de lado nada, mas nada que nos foi dito ou for dito que entre em conflito com o que já foi. Porque aquilo ali pode ser o complemento do que já nos foi dito. E isto está em Eclesiastes. Aquilo que é, já foi. E aquilo que foi, será. É o passado que se faz presente em nossa vida. Haja vista que todos dizemos que somos um somatório de existências passadas. Então, somos hoje o que fomos ontem, com erros e acertos. Logicamente, como o processo é evolucionista, é progressista, nós estamos hoje um pouquinho melhores do que fomos ontem. Ah, por nada, Juarez. A gente está vendo tanto crime, tanto... Senhores,
nós estamos vendo espíritos outros cometerem os crimes que nós já cometemos ontem e que hoje não cometemos, por conhecermos um pouco mais. Por conhecermos um pouco mais. Então o médico, ele deve no seu início, quando ele começa a ter os primeiros sintomas, entre aspas, eu não gosto de utilizar isso, porque quando se fala sintomas, dá uma ideia de doença. Mas os primeiros contatos com os espíritos amigos, o médium de psicografia, ele geralmente começa com aquele frêmito na mão, aquela vontade de como se fosse o mal de Parkinson, que Deus nos livre, e que ele não tem controle. Às vezes ele fica até rindo daquelas coisas, que gozado, eu quero parar a mão e não posso, e a mão está lá. É aí que mesmo se ele não estiver dentro de uma casa espírita, ele relaxe, como diz a nossa ministra, ex-ministra, relaxe e deixe que aconteça. Depois ele procure ver o que saiu dele, para que ele possa, numa reflexão mais profunda, dizer, peraí, isso aqui não foi de mim, alguma coisa está acontecendo. E procurar a oficina especializada para aqueles fatos, que eu digo que é a casa espírita. Porque a mediunidade não é privilégio da doutrina dos espíritos. Não é. Em todos os lugares existem essas manifestações. Em todas as igrejas. Na rua. Na rua. Na rua. Mas a casa espírita, ela está capacitada, ou deveria estar, para resolver esses problemas, para orientar aqueles que se encontram perdidos. Então o orientador tem por obrigação fazer aqueles exercícios de relaxamento, de respiração, fazer com que ele venha compreender a parte moral, como acontece. A partir daí, ele passa a levar aquele postulante ao desenvolvimento. Ah, eu estou desenvolvendo, então eu estou pronto para o trabalho? Negativo. Negativo. Porque após o desenvolvimento, deverá vir a educação mediúnica. Justamente o que nós dizemos, eu eduquei muito bem o meu filho, estudou nos melhores colégios. Senhores, a educação é diferente. Educação é outra coisa. É ensiná-los a respeitar, a saber ouvir, falar quando for preciso, trocar 6 por meia dúzia, desde que 6 vá ferir a sensibilidade de quem nos ouve. E como postulantes à mediunidade, não queremos ser o medianeiro dos doutores. Por favor, Isis Chanri Silva, vai escrevendo isso que está sendo colocado pelo Tico, pelo Palmeira, o Palmeira, pelos companheiros que estão na sala, tá? Para a gente depois fazer um comentário geral. Então, senhores, é assim que a responsabilidade dos coordenadores desses estudos se faz mais responsável. Antes de tudo, aquele entendimento passado, e vocês vão se lembrar, que nos exercícios deve haver por parte do coordenador aquela mentalização para que haja a afinidade fluídica do espírito comunicante com o médium. Por quê?
Porque quando o médium está no trabalho fraterno, naquele atendimento, essa aproximação se dá dias antes, horas antes. O contato entre o espírito encarnado e desencarnado já acontece, para que não haja um choque de energias momentânea, um choque repentino. Já existe toda uma adaptação desse fluido que compõe o perispírito do médium com o do desencarnado. É assim que quando, no termo bem comum, o espírito desencarnado se aproxima do médium, é familiar. Aquilo ele, já vi isso em algum lugar, já senti, não vou temer, não vai ferir os meus direitos, não. Eu já mantive contato com ele, entra, bem-vindo. E nesse trabalho, que o plano espiritual mantém todo o tempo nessas observações, analisando o médium que terá mais condições de se comunicar com aquele ou aquele outro espírito. E à medida que você vai adentrando esse conhecimento no desenvolvimento das faculdades, você vai adquirindo confiança, você vai adquirindo as aptidões necessárias para, ao pegar a caneta diante do papel, você praticamente já saber o que o espírito comunicante quer passar. E muitas vezes ele nem chega a tomar posse. Sintam o sentido desse posse que eu estou dizendo. Ele nem chega a tomar para si o veículo cerebral para fazer com que a mão escreva, porque o médium, já sentindo aquilo ali, ele por si, como num processo anímico, fará o trabalho. Será um instrumento dócil e afinado para aquele profissional que ali chega. Isto está no Livro dos Médiuns, no capítulo 17, itens 200 a 203. Meus irmãos, fazer chover no molhado, a tal da reforma íntima, é um processo que todos devemos passar. Todos devemos nos esforçar para fazer essa transformação, a fim de ter a assistência dos bons espíritos. Não queremos dizer que somos bons médios, mas pelo menos que sejamos médiuns na acepção que se dá a essa palavra no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Os fenômenos sejam visíveis. Para tanto, a nossa formação está de acordo com o que foi dito pelos Espíritos ao professor Denizar Rivail. E é desse jeito, dessa forma, que poderemos trabalhar entre os dois planos. No Livro dos Médiuns, capítulo 17, item 207, os Espíritos dizem a Kardec: os que se reúnem com um intento comum, creio que sejamos nós que aqui estamos, formam um todo coletivo. Amigos, irmãos, creio nisto, que aqui estamos individualmente com um único intento, o de aprendermos juntos. Então nós formamos um todo, uma coletividade. E esta força que somos nós, a sensibilidade existente em cada um de nós,
serão acrescidas pela infinita misericórdia do Senhor por uma influência magnética, já que o universo é todo energia. Energia sob o comando de um agregador supremo ao qual conhecemos como Deus, que vai saturar não só o ambiente onde estamos, mas como nós mesmos. E é aí que vamos entender as palavras de Jesus: faça-se a luz em ti. Estando saturado dessas energias, desse magnetismo, nós somos luzes, a refletir dos espelhos do universo, servindo de amparo, servindo de guia para aqueles que se encontram perdidos. Ainda os Espíritos dizem que eles serão atraídos por esse concurso de vontade, e alguns descobrirão entre os médios presentes o instrumento que melhor lhe convenha. Prestem atenção. Esta reforma íntima, essa mudança, vai fazer de nós um polo mais autêntico de emissão de energia, atraindo da mesma forma, na mesma proporção, as energias afins, e será através dessa mudança que os Espíritos nos escolherão. Vejam, não somos nós a escolher com quem trabalhamos, e sim eles. Vou para ali, para perto dele. A vontade dele é imensa. A fé dele, cheio de razão, fará com que as curas sejam feitas em nome do Senhor. Já conhecendo a forma da mediunidade de psicografia, nós vamos fazer uma rápida passagem pela mudança dessas caligrafias. É comum que essa mudança aconteça nos médiuns mecânicos ou semimecânicos. Por que razão? A razão existe porque, como dissemos nos estudos anteriores, os espíritos atuam diretamente sobre o mecanismo cerebral que faz com que a mão seja movimentada. Logicamente passa pelo seu cérebro, mas ele praticamente, eu digo, não sabe o que é que está acontecendo ali. É um movimento involuntário. Ele não sabe o que está acontecendo ali. Então, esse médium mecânico e semimecânico, ao receber essas influências anímicas, ou aliás, essas influências magnéticas, fluídicas, do espírito comunicante, ele passa a ser apenas um veículo. E é o espírito comunicante que vai imprimir a velocidade, os talhos das letras. E muitas vezes as letras são, dentro do processo de investigação, idênticas à que era utilizada pelo falecido. Então Kardec diz, no Livro dos Médiuns, capítulo 17, item 19, a mudança de caligrafia não é condição absoluta na manifestação dos espíritos, mas decorre de uma aptidão especial de que os médiuns decisivamente mecânicos
nem sempre são dotados. E esses médios são chamados de polígrafos. Por quê? Porque eles não são dotados daquela capacitação da mediunidade na qual toda mensagem passa pelo crivo dele. E vamos estudar mais adiante. Mas isso aí é um dom, isso aí eu nunca... Deus me deu, eu não perco nunca. Perde. Porque aquele que faz mau uso dos talentos que lhe forem entregues serão expulsos para as trevas de um ranger de dentes. As leis humanas quase se aproximam das leis de Deus. Primeiro, uma chamada verbal, depois uma suspensão, e assim termina sendo excluído do quadro. E quanto mais aquele espírito encarnado se revolta porque a lei o feriu, porque a lei chegou até ele, ele vai adentrando as trevas da sua ignorância, da sua imperfeição. É aí quando a sua primeira construção, o seu espírito, o seu perispírito, o seu corpo mental começa a se degenerar, porque ele já não sabe como mantê-lo limpo. Nessa degeneração, ele vai perdendo a consciência de si próprio. A resposta a tudo isso será dada pelo nosso companheiro José Antônio, que se propõe a falar sobre isso. E nós estaremos lá. Nós devemos estar com ele, ajudando, como vocês estão nos ajudando nesse instante. É aí que você, que eu, que nós, não devemos nunca dizer eu sou, eu quero, eu tenho. Nós somos, nós temos, nós queremos, nós podemos. Podemos tudo naquele que nos fortalece. Aí diz Paulo de Tarso: eu já não vivo em mim. É ele que fala, é ele que vive. Senhores, já falamos das advertências, da benevolência, da tolerância do Senhor, as provações que nós devemos passar. Não é mediunidade de prova, que eu não creio nisto. As provações que eu digo é um companheiro de braço dado que a gente anda com ele e de repente, por isso ou por aquilo, ele se chateia conosco. É uma prova. E a gente chega, acaba de bobagem, fulano. Tu sabes o quanto te amo. Tu sabes que nós devemos nos amar como ele nos ama. Não é como ele nos amou, como ele nos ama. Se nós nos dizemos discípulos dele, só poderemos confirmar isso se nos amarmos como ele nos ama. Isso aí foi um vendaval. Faça como aquela pequena árvore que se dobrou diante da tempestade. Depois que passou, mesmo suja, ela se ergueu, o vento bateu nela, limpou-a todinha e ela continua a crescer. Não queiramos ser aquele que enfrenta corajosamente, orgulhosamente de pé a tempestade e o vendaval a parte pelo meio. Não. Sejamos humildes. Aceitemos uma coisa, que nós aqui estamos com um projeto este, que vem satisfazer a vontade do Senhor para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento e para, no final, estarmos não só à sua direita, mas em torno dele como uma só luz, dizendo: eu estou no Pai, como ele está em mim.
Portanto, eu perdi. Não vamos crer nisso, tá? Porque às vezes não significa que abusamos, que fizemos mau uso. Mas às vezes eu tive necessidade de ver, eu vi, eu orientei. Chegou ao final daquela orientação que eu tinha que passar para alguém, eu deixei de ver. Mas eu estou apto a ver quando for necessário. Então, quando encerramos uma tarefa, uma missão, principalmente com sucesso, quer dizer que uma nova tarefa virá. Porque diz o ditado que Deus dá o frio conforme o cobertor. Nós dizemos que o minério bruto retirado da terra, ele tem que passar por uma temperatura tal para tornar-se ferro. Por uma temperatura maior para tornar-se aço. E assim somos nós que estamos sendo preparados gradativamente para a grande missão, a grande tarefa. Não nos esqueçamos de uma promessa. Herdareis a terra. Os bons e os humildes herdarão a terra. Gente, seremos nós amanhã. Se não herdamos ainda o reino, não é o reino da ambição, do egoísmo, do orgulho, mas se não herdamos ainda este reino, porque ainda não estamos preparados. Estamos nos preparando. E quando estivermos realmente preparados, a herança nos será entregue. Que a paz, a luz e o amor de Deus esteja conosco hoje e sempre. E estamos agora nos minutos finais, 15, 20 minutos, para confirmarmos o que foi colocado na tela pelos companheiros. Alguma pergunta, por favor, já coloquem, tá? O título aqui embaixo diz que pode se transformar num problema, depende do procedimento relativo da pessoa respondente ao Manaus. Né? Vamos colocar, Xanri, por favor, tá? Deixa eu ver. Ele diz que quando tenho consciência de que estou tendo a oportunidade de melhoramento pelo trabalho com Jesus, sigo trabalhando feliz no exercício da mediunidade. Perfeito, Aldo. É uma oportunidade que temos de ajudar nossos enganos do passado. Eu diria para você, Almana, que a oportunidade é a reencarnação. Essa é a maior. A mediunidade é uma ferramenta, podemos assim dizer, pela qual nós temos maior e melhor facilidade do entendimento e até de recebermos a orientação. Xanri Isis, as perguntas da sala, por favor. Tá? Então a gente não pode, por hipótese alguma, a gente dizer assim, eu tenho a mediunidade, não vou trabalhar. Não trabalhe na casa espírita. Pode trabalhar onde você quiser. Trabalhe onde você quiser, mas utilize. Eu estou com um problema aqui com um companheiro e ele foi indicado por uma pessoa a uma senhora idosa. Posso dizer uma preta velha, não a conheço, mas pelo que ele descreveu, uma preta velha, que quando chegou lá, entre outros que estavam esperando, ela disse aquele que estava mais perturbado, e ele foi. Chegando lá, a preta velha disse, meu filho, você está muito... Olha, mas não tem problema não, olha. Você vai para casa, confie no preto velho, compre um pedaço de sabão virgem, tome um banho gostoso com esse sabão e as coisas vão se abrir. Olha só, não pediu vela, não pediu flor, não pediu bebida, não pediu cigarro, não pediu nada. A mulher não tem nem aonde cair viva, porque morta ela cai em qualquer lugar. Eu vivo da caridade das pessoas. Não está em casa espírita, mas está servindo ao seu próximo
com aquilo que lhe foi dado e que ela entende. Então, Xarê, Isis, quer ver as perguntas que foram colocadas na sala, por favor. Senão eu vou passar para o Braz para que ele encerre a sala, solicitando aos companheiros que logo mais às 21 horas, como diz Zagallo, vocês vão ter que me aturar, isto é, se acharem por bem vir à nossa sala, onde nós falaremos sobre o passe, não é? Sobre o passe. E eu estou num conflito tremendo. E se falar no passe dentro de um conceito técnico, ou se demonstrar que o passe é alguma coisa tão comum, tão fácil, tão corriqueiro, que se nós de espíritas queremos a perfeição, nós temos que eliminar algumas coisas. No entanto, assim como no capítulo 14 diz que todos somos médios, todos somos passistas. Bêbado, fumante. Mas, Juarez, você é louco dizer uma coisa dessa? Eu sempre soube que era louco. Eu sempre soube, mas parece que eu estou piorando, sabe? Aí é quando eu digo, dentro da concepção do trabalho com Jesus, ou dos preceitos de Jesus, do trabalho crístico, é preciso que nós matemos o homem velho para vivermos o homem novo. No entanto, há um dito popular que existe sempre um pezinho cansado para um chinelo velho. Então, há sempre alguém necessitado que no momento exato tem alguém ali de lado que servirá de instrumento para a espiritualidade trabalhar sobre ele. Mas isso fica para a noite. Não é verdade? Eu espero a compreensão dos senhores. Eu espero que haja realmente a fraternidade e estejamos juntos logo mais. Aos senhores e às senhoras que confirmaram o que foi dito, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Se não houve perguntas, cremos nós que a espiritualidade conseguiu me intuir, inspirando-me a falar o que está dentro do entendimento dos senhores. Se alguma coisa ficou de fora, não ficou bem colocado, foi meu. O único erro foi meu. O que tiver de certo é da espiritualidade, são dos mentores de cada um de vocês. Xanri, Pedrinho Dragão, Zé da Tuti, Tico e Teco, Isis, Regina e Marcos, Ricardo, Jandira Gilbert e Playgirl, Sil Camargo. Nome é difícil. Tu tens que me dar teu nome, Almina, para poder eu saber. Eu enrolo a língua para sair. Alminai Rafis, fraterna, minha querida frater, Rô Estrela, quanta saudade, Rô. E muita. Pati, respeita, caminhando. Wasserfall, minha querida amiga. Nelson, Verônica Guido, com que tanto estamos em salas por aí. Maria Adame, Miriam, minha querida, uma boa tarde, que Deus te ilumine sempre. Hortência, Linda, Olívio, Félix, Sandrinha e Silvinho. Os nossos agradecimentos fraternos e que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, derrame sobre todos os nossos corações, extensivo aos familiares, a luz e o seu amor. Braz, companheiro, amigo, por favor, levante a mãozinha para nos elevar em prece, encerrando o nosso trabalho na tarde de hoje. Braz está na sala, Dom Braz.
Eu não falei nele, né? Não, eu não falei. Então, Miriam, você pode usar o mic, Miriam? Miriam? Que ela está trabalhando nessa hora. Você está no trabalho, eu sei. Tico, você gostaria, Tico? Olha o chamado, Tico. Não, né? Tá certo. Então eu vou fazer um pedido, mas muito especial, muito, mas muito especial. Eu gostaria que você me desse o prazer, a satisfação de ouvi-la com essa sua voz gostosa, esse sentimento cheio de amor, que encerrasse os nossos trabalhos, Rua Estrela. Faz favor, levanta a mão. Isto, minha querida amiga, é com você e nós seguindo as suas intenções, as suas vibrações. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. Continuando nessa sintonia de amor e bondade. Agradecendo tudo que escutamos nessa tarde. Obrigada, Senhor, por esta grande sintonia de amor e bondade, aonde convidamos a todos os irmãos aqui presentes que possamos fechar nossos olhos e nos sentir envolvidos em cada palavra que aqui foi colocada nessa sala virtual. Pedimos aos nossos mentores, amigos, que possa estar ao lado de cada irmão presente, dando o amor, a esperança, a fé plena, a confiança em tudo que vamos buscar em Teu nome, Senhor. Nos mostre sempre tudo aquilo que precisamos aprender para poder crescer, evoluir e poder nos libertar de tudo aquilo que ainda nos incomoda. Em Teu nome buscamos a força, a luz. Nos estudos buscamos o conhecimento e agradecemos por esta sala, por este irmão que sempre nos dá a grande oportunidade de contemplar a Tua doutrina. Nos fortalece, nos cobrindo com Teu manto de amor, para que possamos ir ao encontro daqueles irmãos que ainda não conseguem sentir a Tua presença. Irmãos nos hospitais, irmãos nos presídios, irmãos nas clínicas, irmãos nos asilos, nos orfanatos. São tantos que precisam das nossas vibrações. Nos deixe a grande oportunidade, Pai, de servir-te em Teu nome. Nos ajude para que possamos trilhar sem ter medo, levando este amor infinito que Tu nos deste através do nosso irmão Jesus. Que possamos sempre nos sentir iluminados e que possamos usar desta água cristalina que Tu nos deste
neste infinito universo e dela tirarmos as nossas forças, tirar a nossa cura interior. Então, Pai, a esses 27 irmãos encarnados e todos esses irmãos desencarnados que aqui se encontram, reunidos em Teu nome, nos cubra com esses fluidos amorosos, para que possamos sair dessa sala mais confiantes, mais determinados e convictos em tudo aquilo que precisamos. Peço por todos aqueles que se encontram doentes, irmãos que ainda não conseguem buscar a cura da sua doença, dê a força aos seus familiares para que eles possam segurar firme na mão desse irmão e levar a eles o amor, a confiança e a fé plena. Então te agradecemos por este momento tão sublime, que é onde podemos nos sentir mais próximo de Ti, Senhor. Obrigada por este planeta infinito que nos dá esta morada. Obrigada pelo sol, pela luz. Obrigada pelo vento, pela chuva. Obrigada pelas plantas. Obrigada, Senhor, por todos os nossos amigos e os nossos desafetos. Que assim seja, hoje e sempre, pois hoje é assim, amanhã será melhor. Muita paz e muita luz descendo, e um beijo para todos. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.